Galera do conteúdo do terceiro ano, vamos lá para mais uma aula. Na aula passada nós vimos, galera, sobre as questões de trabalho e o que é trabalho, o que não é trabalho. E a gente vai continuar hoje, né? Então, assim, a gente já começa com os trabalhos nas sociedades tribais, né? A última coisa que a gente viu na aula passada foi trabalhos e o seu tempo, no sentido de que as percepções da questão de trabalho. Na antiguidade, o trabalho era concebido como uma coisa de escravos, uma coisa de pormenor e tal, era tratado dessa forma. A partir do advento do capitalismo, recapitulando, principalmente com a ética protestante, né? A filosofia protestante de quanto mais eu trabalho, mais eu estou perto de Deus, mais eu me aproximo de Deus, transformou um pouco essa visão de trabalho, e que hoje a gente vê a famosa frase, trabalho, quanto mais eu trabalho, mais eu tenho dignidade, né? Tem até uma frase, estava acabando de lembrar, né? Mas enfim, tem uma frase, pronto, o trabalho dignifica o homem. Pronto. Quem nunca ouviu essa frase aí, galera? Então, tipo, essa frase, ela reflete sobre como o trabalho é visto nessa sociedade a partir do capitalismo, né? Então, tem uma mudança de percepção do trabalho, né? Então, vamos lá. O trabalho nas sociedades tribais. O que isso quer dizer, né? O que a gente pode perceber sobre essas questões de trabalho nas sociedades tribais? As atividades são vinculadas a mitos, rituais, festas, artes. E para os ocidentais, o trabalho é relacionado à produção, né? Ou seja, para algumas comunidades e algumas sociedades, principalmente quando a gente tem a noção de sociedades indígenas, né? Como é que a gente vê essa questão do trabalho? Muitas pessoas acham, e muitas pessoas, principalmente a nossa construção de cultura, de pensamento cultural, em relação aos indígenas, nos livros de história, são sobre, entre aspas, pessoas preguiçosas. Então, tem livros de história que tem essa abordagem cultural eurocêntrica, de olhar para indígena, para os indígenas brasileiros e os indígenas ameríndios, né, da América Latina, como pessoas preguiçosas. Por quê? Porque, na verdade, nessa época, lá quando os portugueses chegaram no Brasil, não é surgimento, não é descobrimento da América, porque povos já habitavam a América, então quem descobriu a América não foram os portugueses, eles chegaram na América, né? Então tem todo esse contexto aí. Quando os portugueses chegaram na América, eles percebiam que o modelo de vida era qual? O modelo de vida dos indígenas, primeiro, que era a higiene pessoal, né? A galera banhava todos os dias, enquanto que os europeus não. Então, assim, essa galera também, elas tinham uma prática de trabalho para subsistência, para a sobrevivência do dia. Então, eles não tinham percepção de acúmulo, ou seja, eles trabalhavam para comer no dia, no máximo na semana, e estava tudo bom, tudo ok, terminou o trabalho do dia, todo mundo para sua rede ou fazer outras coisas, mas também não tem muito essa visão de, eu não estou tendo uma visão assim de indígena ser totalmente pacifista, né, que a gente sabe que não é isso, mas no sentido de questões de trabalho mesmo, né, não tinha essa questão mercantilista voltado para o acúmulo. Uma concepção completamente diferente dos europeus e dos portugueses que chegaram aqui, que já era uma visão mercantilista mesmo, de acúmulo, de produção e de venda, e já de uma proposta de exportação, né? Então já é uma outra visão. Então isso não significa que essas comunidades e essas sociedades, elas eram preguiçosas ou são preguiçosas. Apenas tem um olhar significativo diferente do trabalho que os europeus tinham na época. Fechado? Então a gente vai meio que tirar essa percepção de que indígena é preguiçoso lá dos livros, de alguns livros de história, né? Porque não é assim, né? Então é um pensamento cultural preconceituoso. O trabalho como uma dimensão social. A sociedade divide o trabalho conforme o gênero. Tem sociedades também que dividem o trabalho
social de acordo com o gênero. Nós temos os trabalhos remunerados e os não remunerados, como por exemplo, em algumas sociedades, né, tem alguns trabalhos que são divididos no gênero no sentido de que algumas coletas de alimento ficam responsáveis por mulheres, enquanto que a atividade da caça e todas essas questões ficam em relação aos homens. Outras sociedades, como essa sociedade mais eurocêntrica e uma sociedade mais ocidental, e assim, uma sociedade como um todo, né? Uma sociedade patriarcal como um todo, e as orientais também, tem a questão do trabalho, o trabalho não remunerado, o que a gente chama de trabalho não remunerado? É o trabalho que a gente se encontra em casa, que é o trabalho de fazer comida, o trabalho de limpeza da casa, o trabalho de manutenção da casa, quando a gente fala de supermercado também. E várias coisas que a gente tem de trabalho dentro de casa, em que esse trabalho ele foi construído como um trabalho visivelmente direcionado para mulheres, né? Não no sentido de que mulheres nasceram para fazer isso, mas no sentido que a sociedade patriarcal machista criou esse tipo de trabalho e foi denominando para o trabalho para as mulheres. Então tá aí um trabalho relacionado à questão do gênero. Desculpa. A sociedade da antiguidade e o trabalho. Como é que a gente vê a antiguidade e o trabalho? O trabalho era dividido entre braçal, manual e intelectual. A escravidão como algo fundamental na antiguidade. Os escravos eles sustentavam a vida material da cidade, ou seja, essa galera de mão de obra escrava simplesmente sustentava toda a questão material no sentido de produção alimentar mesmo, outros tipos de produção, né? A classe social era dividida entre inferiores e superiores, ou seja, os inferiores usavam o corpo para o trabalho, enquanto que os superiores gozavam da liberdade desse trabalho intelectual, né? Na Grécia Antiga tem uma característica nesse aspecto, né? Homens atenienses, eles iam para a Ágora. A Ágora é uma espécie de praça pública política, onde eles iam falar sobre os problemas da cidade e iam fazer política, né? Então, nesse movimento de fazer política, nesse trabalho intelectual, era justamente o trabalho gozado por pessoas superiores, entre aspas, economicamente, culturalmente falando, no sentido de que não estou falando que essas pessoas eram elevadas culturalmente, mas no sentido da percepção deles, fechado? Então, assim, a galera que era desprovida de todos esses privilégios, lembrei a palavra, de todos esses privilégios econômicos e culturais, já tinham que trabalhar braçalmente, né, e sustentar materialmente essas cidades e essas sociedades. Para fechar essa aula de hoje, a gente tem a Idade Média e o trabalho, né? O trabalho como divisão, né, social do trabalho, como divisor de castas, não, desculpa, de classes, que aqui na Idade Média ainda não existia classes sociais, né? Vamos pegar aí os contextos das coisas, vamos ver aqui. Classe social na Alta Idade Média. Sacerdotes, senhores feudais, camponeses. O trabalho do cultivo da terra era dedicado aos servos, então os servos faziam esse trabalho, que era a questão do cultivo, que era esse trabalho que sustenta as questões materiais, né? Clero e nobreza, atividade governante, né? No sentido de governar todo um feudo. E aí a gente tem o feudalismo. A riqueza era medida em terra na época do feudalismo, ainda não era medida na moeda, né? A alimentação era fruto do trabalho dos servos, ou seja, aquela questão do trabalho sustenta a parte material. A galera, os servos é que sustentavam os feudos com os seus trabalhos de plantio e de cultivo. O acúmulo de capitais não era uma realidade. No caso, as riquezas eram medidas em terras, né? Então, quanto mais terras, mais poder. O poder
era medido em terras. Então, quanto mais terras o feudo tivesse, a nobreza tivesse, então era a moeda da época, era terras, né? A tarefa da época era o artesanato e a agricultura, o desenvolvimento depois do feudalismo e dos feudos, teve o desenvolvimento das cidades, estados, né, onde começou a questão, começo de um costume, né, de um questionamento sobre os costumes e a mudança de vinda do comércio. E aí tem a questão do pré-capitalismo, né, o dinheiro como progresso da cidade. Para-se de trocar coisas, trocar alimentos e trocar materiais e trocar animais para o advento de um pré-capitalismo com o advento das moedas, né? Então, essa foi a nossa segunda aula aqui, né, online, claro. E a gente fica por aqui e não perca a continuação desse capítulo. Então, um super beijo!